Yeah. Estamos de estar um ponto na zona de rebaixamento e ainda faltando 2 meses ali para a janela abrir. E aí, como é que fica? Vamos continuar batendo na tecla, Barbieri, de que o elenco está em formação, de que os jogadores ainda estão encontrando seu espaço, de como ele falou que o Carabarral disse que realmente ele precisa de um tempo, porque a intensidade com que ele jogava no Santos ou na Argentina é diferente da que ele encontrou no Vasco. Então não se sabia que o Carabarral poderia não se adaptar no primeiro momento. Para que trouxe um cara desse? Pô, o Juan Cruz, 2 jogos, cara, 2 atuações de briga com a bola. Realmente, esse era o cara que a gente precisava trazer. Então, a gente trazendo esses caras, a gente infla o elenco e vira um número, porque a gente daqui a pouco escuta que o Vasco contratou 16 jogadores. A gente precisa individualizar e não dizer que o Vasco contratou 16 jogadores, 18, 20. O Vasco... E a torcida esperava que não fosse mais um clube de contratar refugos. Isso. A gente achou que isso fazia parte do passado. Que o Vasco, quando contratasse agora, e que realmente o Vasco se mostrou interessante quando trouxe Léo Pelé, quando trouxe o próprio Capasso, mesmo ainda não entrando no time, quando trouxe ali o Pedro Raul, a gente entendeu que o Vasco teria o seu critério. Tanto é, e eu acho que uma outra evidência que desconforta a gente, é de que vetaram a contratação do Eduardo Sacha. O cara, por coincidência, meteu um golaço agora no final de semana, ou na outra rodada, não lembro. O cara meteu um golaço e vetaram um cara, essa cadeia de análise que a 777 tem, me vetou o Sacha. E aí me aprova o Juan Cruz e o Carabarral, como eu falei na semana passada. Tivesse deixado, então, o Tubarão, Fábio Gomes, Sarrafiori, tivesse deixado esses caras, então, para compor elenco, que cá entre nós, cara, não deixa nada a desejar para esses caras que o Vasco tá trazendo. Verdade, então, o Vasco hoje peca no estilo de jogo. E aí, quando a gente olha ontem, por exemplo, Fluminense e Cruzeiro, que eu assisti o jogo, o time do Cruzeiro não é um time melhor do que o nosso. Pelo contrário. Podemos... Talvez mas a gente vamos considerar os dois na mesma prateleira. Mas vamos considerar os dois na mesma prateleira. O Cruzeiro ontem fez um jogo 50-50 com o Fluminense. Ele encarou o Fluminense, que é tudo que a gente quer. Olha só. Em nenhum momento o Fluminense colocou o time do Cruzeiro ali pra correr. Martins, independente de entrosamento e qualidade técnica, a gente não pode esquecer jamais, e o cara que treina o clube, o cara que dirige o clube, a coordenação do futebol, supervisão de futebol, diretoria, gerência, que é o Vasco da Gama. Então, independente de qualquer coisa, a gente precisa se impor como o Vasco da Gama. Obviamente que a gente entende que por conta de certas limitações, e aí eu estou dizendo que a limitação, ela não necessariamente ela precisa ser técnica, ela pode ser uma limitação de entrosamento, de conjunto, né? A gente entende isso, que isso tira um pouco da nossa possibilidade de estar naquele ímpeto de propor o tempo inteiro. Mas a gente é Vasco, pô. É o Vasco que está em campo. Então não pode entrar dessa forma covarde que a gente tem entrado. Eu acho que eu fui claro, né? Não é a questão... Eu não quero que o Vasco entre com ímpeto para cima de todo mundo e parta para dentro do Palmeiras, por exemplo, que vai tomar uma goleada. Eu entendo isso. Porra, mas é o Vasco, brother. Eu não posso jogar um pedacinho do jogo e o resto do jogo ficar totalmente covarde, como é o que a gente tá vendo. Pô, Luiz, e cá entre o que a gente tá vendo. E cá entre nós, cara, por mais que a gente esteja falando de um time em formação, quando a gente olha de um meio-campo com Andrei Santos e Jair e Alex Teixeira e um ataque com Pedro Raul e Peck, não dá pra gente não conseguir enxergar o Vasco minimamente sendo um time propositivo. Exatamente. O Vasco tem time titular pra começar um jogo propositivo. Tem valores pra isso. Por ter um elenco reduzido, o time perde o gás no segundo tempo, ou então perde o ímpeto ali, como perdeu com o Atlético e com o Palmeiras a partir da segunda metade do primeiro tempo, já em diante, o time do Vasco começou a sentir a falta de elenco. Pô, ok, então vamos administrar em cima dessa curva. Agora, o que não pode é o Vasco, num jogo com o Bahia, a gente nitidamente perdeu o meio campo, a gente viu lá o tal do Tassiano, pô, deitar e rolar, a gente viu o Arthur Salles tendo 2 chances claras de gol, todas as segundas bolas... O próprio Jacaré que chutou uma na trave. Todas as segundas bolas eram do Bahia, assim como foram contra o Fluminense no último jogo, e não dá pra você ver o Vasco acuado contra o Fluminense
tendo que depender da atuação do teu sistema defensivo, como aconteceu. Então, o Vasco dependeu do sistema defensivo e o Vasco não teve nenhum tipo de transição. O Vasco teve uma atuação contra o Fluminense muito abaixo do que a gente espera. E quando a gente olha o jogo seguinte, por exemplo, do Cruzeiro, que é um adversário ali que a gente pode usar como referência, não é só porque jogou em casa, mas o Cruzeiro conseguiu tocar a bola direitinho, o Cruzeiro conseguiu entender aonde criou precisava várias chances de gol. Marcar ali em qual região do campo. O Cruzeiro jogou bem com a linha alta que o Fluminense gosta de jogar, criando boas chances de gol nessa linha alta que o Fluminense acaba tendo. Então, a gente viu um Cruzeiro buscando... E quanto tempo tem formado esse time do Cruzeiro? Cara, o mesmo tempo do Vasco. Esses jogadores não estavam no passado. Mas eu acho que não tão radical, não. Acho que 50% do time tava. Então talvez aí seja um atenuante pro Vasco. Acho que o Cruzeiro já tinha ali metade do time. Pô, eu vejo ali, por exemplo, o Gilberto, o Peck, o Nicão e outros ali. O Peck, você diz? Como é que é o nome daquele que era do Vasco? Quem? Que jogava no Vasco. Meio campo, pô, que tá no Cruzeiro. Quem? O Richard? Não, que era do Corinthians. Ele foi afastado, que tava no Vasco. O Matheus Vital. Vital não jogou ontem? Jogou, mas, por exemplo, você tem a defesa deles toda, que é igual a que já era no passado. Então, desculpa, eu falei é Vital, o Gilberto. Isso. Aquele que jogou no Fluminense. Então, que já estava já no passado. Já estava no passado, centroavante? O Bruno Rodrigues também já estava no passado. Qual o nome dele, daquele centroavante que bate pênalti bem pra caramba? Não, o Henrique Dourado. Dourado. Mas isso ainda, acho que ainda nem começou no Cruzeiro, né? Jogou ontem. Não, mas foi o segundo jogo dele, né? Mas eu digo... Mas, por exemplo, o carro-chefe do ataque deles, que é o Bruno Rodrigues, continua o mesmo cara. Então, o Cruzeiro ali, 50% do time continuou, né? Não é um time do zero, como, por exemplo, foi o Vasco. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.